Em relação ao meu trabalho, eu me interesso sempre pela justaposição de camadas, assim, pela presença física das camadas no trabalho. Então, não necessariamente a fotografia do recorte, mas a presença do recorte na fotografia, assim, física, né? Então, por exemplo, esse trabalho, assim, que é um protótipo, né? Faço eles numa escala menor para depois pensar o tamanho final do trabalho. Esse protótipo funciona como um exercício, onde eu posso, de fato, testar todas as possibilidades antes de me apegar a um resultado final. Então, eu posso tanto desenhar na própria fotografia, quanto recortar o meu desenho e tirar esse elemento que foi desenhado, quanto a justaposição de diversos layers ou apenas de 2 para a construção de uma imagem final. Então, acho que é quase como fosse um exercício, mas é um exercício um pouco despretensioso, como fosse também uma brincadeira, assim, sabe? De pensar as imagens possíveis dentro de uma imagem, né? Então, por exemplo, aqui é uma imagem de horizonte, né? Uma imagem simples, né? Do mar com o céu, que poderia também ser uma calçada, com os prédios no final. Para mim, assim, apesar de ser a presença física, né, do recorte, por exemplo, que é essa ilha, né, que é um desenho livre, assim, para mim ela não deixa de ser, esse recorte não deixa de ser um desenho, né? O recortar, para mim, o ato de recortar, para mim é o mesmo pensamento do desenho, né? Essa linha que delimita, né, uma imagem possível, né? Então essa construção de imagens ela pode acontecer nesses diversos layers, e aí é só reorganizar eles e aí você tem uma imagem final. Pensando em atividades que possam ser interessantes, que envolvam tanto o pensamento do recorte quanto da colagem e usando a fotografia como base, eu acho que a autoria, nesse caso, não é tão importante, porque a autoria ela vai estar presente no resultado final, né? Que é a própria colagem. Partir de imagens que muitas vezes eu chamo de refúgio, né? Que é o resto, né? Aquilo que não serve, ou de imagens que já foram feitas, como em revista, em jornal, eu acho que é um material que é muito rico, que dá para ser usado de uma forma mais pessoal, né? Então, por exemplo, usar imagens de revista, de jornal, você pode selecionar a imagem que você quer, recortar e ao mesmo tempo sempre pensar nessa linha do desenho, pensar na justaposição, pensar na textura, né? Porque quando você tem, por exemplo, camadas, você tem uma textura, né? Assim, você tem uma materialidade mesmo, né? Que é percebida tanto no toque quanto visualmente. Numa revista, no momento que você, por exemplo, recorta todas as figuras, né? E você consegue enxergar todas as camadas de folhas, ou no próprio jornal, é uma forma de evocar também textura. Aqui, como eu mostrei, né, assim, o desenho, mas que também pode estar presente como a sobreposição aqui. Então, às vezes um fundo mais neutro, né, que seja do céu, que seja uma parede branca, acho que não importa muito, mas que seja uma textura, às vezes uma cor homogênea, é a possibilidade, por exemplo, daqui de fazer esse relevo, sabe? Como fosse a linha do desenho mesmo, né? Que ela é mais sutil, porque ela funciona quase como uma ponta seca, assim, mas por trás da imagem que está, né? Eu acho que esse é um exercício que envolve o recorte, porque você pode, de fato, colocar um em cima do outro, né? E você pode também evocar a presença daquilo que está escondido, né? Que você não vê, mas que vai ser o contorno dele que vai evocar, de certa forma, a presença daquilo. Acho que a fotografia ela pode ser um meio para brincar um pouco com essa presença-ausência, assim, né? O quanto você pode evocar a presença de alguma coisa, escondendo ela e colocando, por exemplo, só a linha do contorno, né? Ou de pensar nisso, por exemplo, né? Que eu acho que talvez seja mais o pensamento mesmo da colagem, né? Da justaposição de duas imagens, onde você pode fazer, através do recorte, essas janelas, né, na imagem, onde você consiga perceber o que está por trás, o fundo,